Olá, pessoal. Meu nome é David Ribeiro e hoje eu vim compartilhar com vocês aqui um estudo que eu tenho feito a respeito da lei antiterrorismo. Nos últimos dias aí nós vimos mais uma mega operação da polícia do estado do Rio de Janeiro para combater o crime organizado, né? Só que durante diversos anos, nós presenciamos, nós vivenciamos esse tipo de operação e o crescimento exponencial dessas organizações criminosas. Então, a base desse meu estudo justamente é para entender como, né, o Estado poderia combater a expansão dessa criminalidade de forma a inibir, né, a utilização dessas armas de uso em guerra, né, como é o caso das utilizações de fuzis, granadas, drones carregando explosivos, que são típicos de terrorismo. Porém, a nossa legislação hoje não permite que se enquadre como terrorismo esses atos praticados por marginais que afrontam o poder do Estado e tendem a expandir os seus territórios. Por isso, essa análise é necessária. Eu vou compartilhar com vocês aqui um estudo recente meu sobre essa tese. Nesse estudo, a gente busca analisar, né, de forma concreta a lei antiterrorismo. Já digo para vocês que esse é uma proposta acadêmica, tá? Isso é um estudo acadêmico, isso não é um projeto de lei, né? Isso é uma análise crítica sobre a necessidade da utilização da legislação brasileira frente ao crescimento do poderio bélico dessas organizações criminosas. E para isso, nós, enquanto população, temos que realmente encarar esse problema de frente, né? Não nos permitindo aí a ficar inerte. É óbvio que o poder dessas alterações depende do nosso legislativo federal. Então, o Congresso Nacional tem que aprovar uma lei para poder endurecer, enrijecer, né, e dificultar o avanço e a progressão dessas organizações criminosas. A escala do poder bélico dessas organizações criminosas. No Brasil, nós temos visto aí a capacidade de crescimento de aquisição de armas bélicas, armas pesadas, como fuzis de alto calibre, explosivos militares e equipamento tático sofisticadíssimos. O aumento disso de 2018 a 2023 foi absurdo. Eu não estou falando ainda nem de 2024 a 2025. Aí, então, teve um 2023 para 2025. Aí teve um aumento, então, absurdo. O uso de explosivos em ataques coordenados contra instituições públicas, em confrontos armados na tentativa de tomada ou retomada de territórios dominados por determinadas organizações criminosas são absurdos. Os dados aqui nos deixam claro, né, que em 2018 para 2023 houve um crescimento absurdo na apreensão de fuzis, de pistola. Fuzil é essa parte mais vermelha aqui, ó. Olha só, esses aqui são dados que não estão atualizados, pessoal. Então, houve uma apreensão absurda de fuzil, de explosivos, olha aqui, de granadas
E a quantidade de outros e pistolas aqui são menores, né? Então, você percebe que o fuzil, a granada, as armas de utilização militares estão crescendo absurdamente. Esses dados aqui só demonstram uma coisa: a preocupação da militarização dessas organizações criminosas. O aumento exponencial de apreensões de armamento pesados indica que apenas a maioria a maior disponibilidade, mas também há uma disposição dessas organizações em confrontar diretamente o Estado, com uma força letal significativa. Ou seja, eles hoje não estão preocupados apenas em se organizar para cometer aqueles crimes comuns, né? É um crime que vai levar ao caos, ao pânico. E quando a polícia chega para combater, o que eles fazem? Atiram em moradores, jogam granada na polícia, provoca um caos, né? Provoca realmente um terror. E aí, a proposta legislativa seria para alterar o artigo 2º da Lei 13.260 de 2016 para incluir, né, a organização criminosa com poder bélico equiparado a grupos terroristas, né, ao crime de terrorismo. De fato, é o crime de terrorismo. Porém, hoje, a nossa legislação ela não permite que se enquadre nessa tipificação, tendo em vista que, para caracterizar o crime de terrorismo, você teria que ter uma finalidade política, ideológica, religiosa e essa finalidade tinha que ser clara, tinha que ser fática, transparente, efetiva, né? E, apesar de hoje a gente não ter como efetivar que o terrorismo praticado por essas organizações criminosas não necessariamente está ligado a qualquer uma dessas tipicidades, caracteriza sim terrorismo. O terrorismo consiste na prática de um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo, como cometimento com a finalidade prevista conforme o parágrafo único, ou quando praticado por organização criminosa que detenha poder bélico capaz de ameaçar a ordem pública e a segurança pública. Esta alteração, pessoal, expande o conceito de terrorismo para incluir as organizações criminosas, embora não possuem motivação ideológica tradicional, mas que representam uma ameaça equivalente ao Estado devido ao seu poder de fogo e à capacidade operacional. Nas últimas operações aí nós vimos drones, né, com capacidade bélica de lançar granadas nos policiais. Então, a minha sugestão, né, dentro do estudo que foi realizado, é realmente trazer à baila esse pensamento. Será que essa atividade praticada por essa organização criminosa, né, não se equipara aos terrorismos praticados em países que vivem em guerra? É algo para que a gente possa refletir. Será que, para que seja caracterizado terrorismo, não basta que o bandido, o marginal, utilize de uma arma com um poderio lesivo de guerra, capaz de causar o pânico, o terror a uma comunidade, a uma região, a um território, a ponto de ameaçar a capacidade do Estado de entrar em determinadas comunidades, determinadas
locais para poder combater o crime? Será que os marginais, a partir do momento que ele impede o funcionamento de uma instituição pública, como uma escola, uma unidade de saúde, um quartel, não é caracterizado um ato de terrorismo? No nosso país, nós vimos que, por menos que isso, pessoas foram condenadas a crimes e a penas altíssimas, equiparado aí à pena do terrorismo. Então, eu acho que nós temos que repensar, sim, essa questão do terrorismo. Eu vou trazer aqui como ficaria, né, o projeto na... Eu vou mostrar para vocês agora como que, na minha concepção, teria que ficar o projeto trabalhado no Congresso Nacional. Na minha concepção, esse é um projeto, como eu falei, é um projeto acadêmico, tá? Que parte do princípio que é um estudo, tá? Para poder alterar, na verdade, incluir, né, hipótese de terrorismo territorial armado, dispor sobre penas e regimes de cumprimento, né? E aqui estaria uma exposição de motivos. Nos últimos anos, nós, brasileiros, vimos enfrentando o fortalecimento das organizações criminosas estruturadas com poder bélicos de guerra, que exerce domínio territoriais sobre comunidades, impõe restrições à circulação de pessoas, enfrentam diretamente as forças de segurança pública e causa pânico generalizado. Essas ações transcendem ao crime de organizações criminosas comum, ameaçam literalmente a soberania nacional e a ordem pública. Ou seja, ameaça diretamente a democracia. Então, é uma questão para que a gente possa refletir. A Lei 13.260, entretanto, ela limita o conceito de terrorismo à comprovação da motivação da ideologia política religiosa discriminatória, o que inviabilizaria o enquadramento jurídico das facções armadas que dominam territórios e subjugam a população civil por meio de terror. Diante disso, gente, eu proponho, para fins de debate acadêmico, o aperfeiçoamento da legislação e a inclusão do terrorismo territorial armado como forma autônoma de terrorismo, independentemente da motivação ideológica, sempre que houver o uso de arma de guerra, explosivos, meios letais como intenção ou resultado de causar terror generalizado e de suprimir as autoridades estatal sobre determinado território. Temos que alterar essa legislação urgente. Esse projeto acadêmico é um pedido de socorro das autoridades, dos nossos deputados, dos nossos senadores. Na prática, como que ficaria esse projeto de lei? É óbvio que isso tudo precisa de um estudo, será debatido no Congresso, terá que ser incluído para que não cause, né, lesões a pessoas que efetivamente não praticaram esse tipo penal, mas se praticaram esse tipo penal, teria que ser enquadrado. O artigo 1º da lei, ele passaria a incluir a hipótese específica de terrorismo territorial armado, prever as penas mais severas e regras restritivas na progressão de regime, que é aquela questão que o cara vai preso. Nós vimos aí em 2017, nessa prisão agora de 2025,
nós vimos presos que foram presos lá em 2017 e estavam soltos, estavam praticando crime. Nós tínhamos mandados de prisão aí que a polícia estava para cumprir de pessoas de 2013, que foram presos em 2013, mas foram postas em liberdade no regime aberto ou semiaberto e não voltaram mais para o regime prisional e voltaram a praticar os mesmos crimes. Então, configura também ato de terrorismo, independentemente da motivação ideológica, política, religiosa, ética ou discriminatória. Aquele que, mediante o uso de arma de guerra, explosivo, artefatos químicos, biológicos, radiológico, nuclear ou de alta letalidade, impuser domínio territorial ou impedir o exercício de autoridade estatal em determinadas regiões. Além disso, que causar terror generalizado à população civil ou às forças de segurança, tá? Destruir instalações públicas essenciais como postos policiais, escolas, hospitais, redes elétricas, hídricas ou de comunicação, com o propósito de gerar colapso social e institucional. É o que está acontecendo no nosso país, é o que está acontecendo no nosso estado do Rio de Janeiro. O terrorismo armado é punido com reclusão de 20 a 40 anos, sem prejuízo das penas correspondentes aos demais crimes praticados. Então, se o cara cometeu também o crime de matar um policial, matar um cidadão para impedir a progressão da polícia, ele também será punido pelo aquele crime. O condenado por terrorismo armado não fará jus à progressão de regime ao benefício prisional até o cumprimento de 3/5 da pena, sendo vedado o induto, a anistia ou a graça, conforme prevê lá a Constituição Federal. Nesse caso, né, os crimes que estão aí previstos, que teria a anistia, induto ou a graça, ele já seria descartado a hipótese de concessão dele já de imediato, tendo em vista aí a utilização de grave ameaça, a utilização de arma de fogo. No seu artigo 4º, esse projeto de lei ficaria o seguinte: as manifestações de natureza política, social, sindical, religiosa ou de classe, desde que não se aplica, gente, não se aplica, tá? Fica excluído da prática de terrorismo, da tipificação, as manifestações de natureza política, social, sindical, religiosa ou de classe, desde que pacífica e sem utilização de violência ou armamento, tá? Esse crime seria específico para as organizações criminosas que detêm um poderio bélico de guerra, militarizado. E aí, esta lei tem caráter acadêmico e propositivo e instigativo para instigar uma discussão, destinando-se a um debate técnico e científico sobre a segurança pública e sobre o direito penal, sem efeito normativo imediato. Então, já digo para vocês, esse projeto de lei aqui, ele não é algo que vai ser aplicado, tá? Depende de uma lei, tá? Vinda do Congresso Nacional, proposta por deputados, né? Ou senadores, que teria o condão lá após a sua aprovação, o seu rigor de aprovação nas duas casas, de ser sancionada pelo presidente da República. Essa é uma lei também que não compete ao Estado, compete ao
União. Então, um deputado estadual não poderia propor uma legislação dessa, um vereador não poderia propor uma legislação dessa. São leis que tratam de direito penal. As leis que tratam de direito penal, criminal, são de competência da União, tá bom? Essa proposta busca preencher lacunas na legislação antiterrorista, permitindo o enquadramento jurídico de facções armadas que atuam de forma paramilitares e aterrorizando a sociedade. Os principais objetivos é proteger a população civil em áreas sob domínio armado, reforçar a autoridade do Estado em regiões conflagradas, diferenciar a criminalidade comum, aquela organização criminosa comum, de terrorismo territorial, pela intensidade e o efeito social do terror praticado. Estabelecer penas compatíveis com o grau de ameaça e a letalidade praticada por esses terroristas. Restringir benefícios penais para evitar a impunidade, a reincidência no contexto de alta periculosidade. As observações finais aqui. Esse texto não tem caráter normativo e nem propõe diretamente a criminalização de novas condutas, mas apenas serve como base para estudos e debates sobre a atualização da lei antiterrorismo diante de novos fenômenos de violência organizada em nosso território, em nosso país, em nossos estados. Tá bom? Um abraço, eu peço para vocês que compartilhem esse vídeo aí, eu vou deixar um link também para vocês votarem, se vocês são a favor ou contra esse projeto de lei e colocar aí suas opiniões nesse projeto de lei, tá bom? Um forte abraço e aí me sigam, compartilham e digam se vocês querem mais vídeos como esses que eu posto aqui nas minhas redes sociais, ok? Um forte abraço, até mais.